Fala galera, eu sou o Raiká, criador do Hitbox, e hoje eu vou contar a minha história pra vocês. Os meus fracassos, os meus sucessos e principalmente as iniciativas que eu tive pra mudança. Você que quer saber um pouco mais, acompanhe esse vídeo. Vem treino e dança, treino, dança, treino, dança, treino. Eu sou o Raiká, tenho 28 anos, sou profissional de educação física. Criei um método chamado Hitbox. E o que é Hitbox? Hitbox é um programa de treinamento que é diferente, é com música. Então é uma união de treino, dança e música. E esse treino hoje ele tem promovido resultado a centenas de pessoas, tanto para alunos quanto para profissionais de educação física, tanto para professores. E o que é essa modalidade, como isso surgiu, como isso está hoje, né? Hitbox, ele é um treino diferente, é uma aula coletiva, onde a gente promove resultado para as pessoas através da música. Então a gente usa a música para fazer um treino em cima dessa música e tornar o treino mais divertido. E hoje nós já temos mais de 400 professores no Brasil, temos milhares de pessoas que já treinam em casa e hoje temos mais de 200 mil seguidores no Instagram, temos profissionais de educação física em todos os estados, temos professores dando aula em todos os estados, estamos em centenas de academias em todo o Brasil e eu quero te contar como foi que isso começou, como isso surgiu de fato. Eu sou filho de pais separados e eu cresci num lar com 6 irmãos. E na verdade, assim, tudo pra gente foi muito difícil porque minha mãe é diarista e a gente cresceu num ambiente onde a gente não tinha muitas regalias, né? Pizza e iogurte pra gente era luxo. Dentro daquilo, eu sempre quis melhorar aquela realidade que a gente vivia, porque a gente sempre quis ter algumas coisas e na verdade a gente tinha só o necessário. Fui crescendo, com 16 anos eu comecei a trabalhar de carteira assinada em shopping com venda e aprendi muito sobre venda, comecei a amar a empresa e sempre quis ter empresa, sempre quis ter meu próprio negócio. Então eu, com 16 anos eu já estudava bastante, já lia muito sobre empresa, já lia muitos vídeos, já estudava muito sobre todos os profissionais, assim, as maiores empresas de sucesso. Eu estudava a história de todos esses caras, de como essas pessoas obtiveram sucesso e eu sempre fui muito fã daquele ambiente, desse tipo de história. Eu sempre quis ter a minha própria trajetória, sempre quis ter resultado pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio trabalho. Com 17 anos eu trabalhei no McDonald's e assim, trabalhava muito lá e recebia pouco, mas lá foi bom para eu entender um pouco essa questão do mundo corporativo, como funciona, como é lidar com o cliente, como é ter um trabalho de excelência, como é trabalhar com excelência. E é uma empresa que exige muito, né, que você trabalhe com bastante excelência. E com 18 anos fui trabalhar na Centauro. Eu entrei na Centauro, eu era assistente de loja, trabalhava no provador, entregando a plaquinha pro pessoal. Eu fui me envolvendo com aquilo, eu já cheguei lá querendo ser promovido, querendo subir, querendo ir para as vendas, porque eu já tinha uma experiência com venda. E algumas ações que eu tive lá, algumas ações de proatividade, depois de alguns meses eu cheguei a ser eu fui para o setor de vendas. Lá no setor de vendas eu falei para minha gerente, eu lembro como se fosse hoje, eu falando para minha gerente que eu queria ser gerente, eu queria que ela me ajudasse a ser gerente. E aí eu lembro assim de uma frase que marcou a minha vida, que ela falou: Raiká, antes de você ser, você precisa ser. E ela falou: antes de você ser um gerente, você precisa pensar como um gerente, precisa agir como um gerente, precisa ter a atitude de um gerente. E ali, aquela frase para mim foi muito importante porque eu comecei a pegar, eu uso essa frase até hoje, né? Quando eu quero algo, eu falo: caramba, será que eu tô me portando como algo, como uma pessoa que quer ter isso, que quer chegar a esse cargo? E aí eu fui trabalhando isso, fui melhorando essa questão da minha autoridade, de posicionamento, de postura. E eles começaram a me dar oportunidade. Então eu fui indicado para um processo de trainee na Centauro e
depois de alguns meses eu me tornei gerente trainee na Centauro. E ali eu peguei uma bagagem muito grande, aprendi muito. E depois de algum tempo como gerente trainee, eu falei, não é isso que eu quero. Eu saí e fui abrir meu próprio negócio. Eu já havia trabalhado antes, já havia trabalhado com costura. Então saí para ir abrir meu próprio negócio e trabalhar, abrir minha loja de roupa. Só que aquilo assim, eu convivia numa realidade que não possibilitava muito, que eu não possibilitava que eu tivesse uma empresa. Eu não tinha capital para investir na empresa, meus pais não podiam me ajudar pela condição. Então eu ficava ali batalhando, lutando para tentar fazer a minha marca crescer. E na verdade eu não tinha nenhuma experiência, a única coisa que eu sabia fazer era costurar e eu sabia vender. Então eu vendia bastante, mas era uma luta muito grande para conseguir manter aquilo. E eu já estava morando só nessa época, então assim, eu não consegui manter. Teve uma época que eu não tinha nem o que comer, então eu falei, não, vou parar, vou sair, vou trabalhar novamente para os outros, vou trabalhar, vou arrumar uma empresa para trabalhar, porque trabalhar para mim não tá dando. E aí eu posso dizer que isso aí foi a minha primeira falência, porque não deu certo, eu gastei muito, eu gastei o que tinha e o que não tinha para tentar manter esse projeto. Era uma empresa que tinha um potencial muito grande, mas eu não tinha os conhecimentos necessários para manter. E aí eu saí, fui trabalhar com sushi. Nessa empresa de sushi eu aprendi a fazer sushi, me tornei sushi man. Depois virei chefe de sushi, depois me tornei gerente também dessa empresa. E assim, é muito interessante porque hoje eu vejo que o sucesso do Hitbox, ele é uma coletânea de tudo isso que eu passei em todos esses lugares. Eu tive que aprender um pouco sobre gerência, eu tive que aprender sobre gestão de custos, eu tive que aprender sobre relacionamento, sobre estratégias, coisas que foram fundamentais para que hoje a gente obtivesse o sucesso que a gente está tendo. E lá, assim, eu fiz grandes coisas nessa empresa, eu aprendi muito nessa empresa que eu trabalhei com sushi. E aí é aquilo, né? Saí de novo para ir tentar abrir o meu próprio negócio, abrir um restaurante de sushi. E aí o sushi não deu certo mais uma vez por conta da recessão de 2014. Os nossos recursos eram poucos, a gente estava vendendo bem, mas ainda não tinha recursos, não tinha uma boa administração, não tinha muita noção de como gerir, de como fazer o negócio crescer com pouco custo. E mais uma vez fali, quebrei, saí com muita dívida e chegou um ponto em que eu estava completamente desmotivado. Só que eu tinha uma meta, como já havia tido já não tinha dado certo o meu projeto das roupas. E aí o sushi, quando eu estava no sushi, eu falei, se até os 24 anos, você já tinha uns 23 anos ali, eu falei, se eu chegar a 24 anos e não der certo, eu vou começar a estudar. E eu sempre fui apaixonado por empresa e também gostava de educação física, porque eu já era fissurado por musculação, eu gostava muito de treinar. E quando eu fui fazer a inscrição do vestibular, eu falei, meu Deus, e aí, o que eu faço? Educação física e administração, educação física e administração. E aí eu optei pela educação física. Eu falei, vou sair um pouco disso aqui. Eu estava já completamente desmotivado, as coisas já não estavam dando muito certas. E é algo até que é muito interessante, porque até 1 ano e 6 meses atrás eu estava procurando um coach para ver se eu me motivava a fazer algo de fato, porque eu já tinha um Hitbox, já tinha um projeto, mas assim, era algo que assim, eu já estava completamente desmotivado, para mim nada dava certo mais, nada ia dar certo, devido às muitas coisas que eu já tinha tentado e não tinha dado certo. Mas eu optei pela educação física e quando começou o curso eu me apaixonei pela educação física. Eu falei, nossa, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é maravilhoso. E eu comecei a trabalhar em academia logo no início da faculdade, logo no primeiro semestre. Eu comecei a trabalhar em academia dando aula de dança. Então eu comecei a dar aula de zumba muito cedo, logo no primeiro semestre lá de educação física. Cheguei num proprietário de academia lá onde eu moro e ele falou, cara, tô precisando de um professor. Então eu comecei a dar aula. E assim, eu acho que por eu trabalhar com vendas, eu não conseguia ficar muito inerte.
Então comecei a fazer bastante aulão, aulões em praça, aulão na rua, aulão dentro da academia, aulão na frente da academia. E assim, isso começou a gerar uma visibilidade. Eu comecei a ter uma maior visibilidade nessa área da dança dentro das academias. E aí outras academias começaram a me procurar para começar a ministrar aula nessas academias. E aí eu comecei a dar aula em várias academias, comecei a fazer muitos aulões. Depois de um tempo eu comecei a fazer isso, todos os aulões gratuitos. Depois de um tempo eu comecei a fazer aulões pagos. E, caramba, eu coloquei já 500 pessoas em um aulão pago. Cada pessoa pagando um valor X. Então, além de fechar com as pessoas que adquiriam os ingressos para participar do aulão, eu ainda fechava com várias empresas. Então eu falei, caramba, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Eu estava tendo uma renda que eu nunca havia tido na minha vida, mesmo lá trabalhando como gerente de loja, gerente de outras empresas. E aí eu falei, nossa, isso aqui é perfeito. Pouco tempo depois disso eu comecei a receber por aluno, parei de receber por hora aula. Então consegui negociar com o dono da academia para receber por aluno. Só que havia um problema aí, tinha um problema muito grande. Por quê? Porque eu comecei a perder muito aluno, porque alguns alunos queriam dançar, mas não tinham coordenação motora para dançar. E muitos alunos também queriam emagrecer, mas não conseguiam emagrecer porque a dança tem um foco lúdico. Então eu ficava naquele conflito, né? Caramba, tipo, tô estudando educação física, mas eu não quero trabalhar só com dança, eu quero trabalhar com algo que eu estou aprendendo na faculdade, quero aplicar o que eu estou aprendendo. Para sanar todas essas necessidades, eu comecei a tentar colocar um treinamento no tempo da música, comecei a tentar colocar um agachamento no tempo da música, um polichinelo no tempo da música. Comecei a testar isso nas minhas aulas de dança. E aí, em outubro de 2016 eu fiz um curso de HIIT no Capital Fitness. HIIT, né? High Intensity Interval Training. E quando eu fiz aquele curso eu falei, caramba, é isso que falta para minha modalidade. Se eu colocar essa metodologia no meu programa, isso aqui vai dar muito certo. Então eu coloquei o nome do programa de HIIT. O primeiro HIIT era de ritmo, uma abreviação de ritmo, e o segundo HIIT era de High Intensity Interval Training. Eu falei, caramba, as pessoas vão treinar e até 48 horas após o treinamento vão continuar queimando e tal. Eu falei, pô, perfeito. Coloquei o nome de HIIT, fiz o primeiro aulão em outubro, eu fiz o curso em outubro, no final de outubro eu já marquei o primeiro aulão. E aí dei a aula, a galera não gostou, não curtiu muito e tal. E alguns alunos até falaram assim, não, professor, seu negócio é dança mesmo, esse negócio de treinamento aí não é pra você não. Até porque até então eu não tinha trabalhado ainda nessa área, todo mundo me via até somente como um dançarino mesmo. Eu tinha muito medo de conversar com as pessoas sobre esse projeto, tinha medo de perder essa ideia, de alguém pegar a ideia e lançar na minha frente, então eu tinha muito esse medo. E eu conversava com a professora da minha faculdade, e ela falou assim, Raika, você colocar o nome HIIT, esse nome HIIT do treinamento vai te gerar um pouco de problema, porque na área tem muitos críticos, como é que você vai garantir sempre a frequência ali, a máxima e submáxima e tal. Eu falei, é verdade, faz sentido. Então mudei o nome para HIITbox. Então continuou o primeiro HIIT, que era a abreviação de ritmo, né, o primeiro HIIT aqui. E o box é como se for, é uma caixa, né, essa caixa. E dentro dessa caixa é como se estivesse todas as metodologias que a gente usa, as artes marciais, o treinamento funcional, fortalecimento de core, tudo que a gente usa na aula de HIITbox a gente coloca dentro dessa caixa. E aí eu fiquei 2 anos desenvolvendo isso, de 2016 até 2018. Fiquei desenvolvendo, testando, e começou a dar certo, foi começando a dar certo, continuava testando nas minhas turmas, e aí o retorno dessa galera começou a ser positivo. Então, em janeiro de 2016, eu fiz o primeiro lançamento na rede social, e assim, começou a ter muitos seguidores logo de início ali, e era interessante, até algo interessante para contar, que eu comecei gravando vídeos apenas de 1 minuto, que era vídeo por feed do Instagram. Falei, não, até a galera começar a gostar disso aí, até as pessoas começarem a ver o HIITbox, começarem a gostar, vai levar muito tempo, vamos fazer vídeos aqui de 1 minuto só, sobe pro Instagram
e já tá bom. Até porque a gente não conseguia nem treinar aquilo direito, que era tão pesado que gravar uma música inteira pra gente era um sofrimento. Então a gente começou a gravar vídeo de 1 minuto, com 2 semanas já tinha quase 10 mil seguidores já, muita gente pedindo vídeo completo, muitos professores pedindo para dar aula da modalidade. A gente não tinha nem metodologia ainda, não sabia nem para onde ir uma metodologia de curso, de como ministrar um curso, o que devia ter nesse curso. Muita gente querendo o vídeo completo para treinar em casa. Então foi aí que eu comecei a desenvolver, comecei a gravar coreografias completas. E 3 meses após o lançamento a gente já fez o primeiro curso para professor em Brasília. E aí consegui a academia, entrei em contato com a academia, bolei um script de curso lá e vambora. Começamos, fizemos o primeiro curso, tinha mais ou menos umas 20, 25 pessoas. E essas pessoas começaram a dar aula. E é algo interessante que assim, 6 meses após o lançamento do Hitbox já tá várias pessoas já dando aula, eu ainda achava que aquilo não daria certo. Eu achei que isso aqui acho que não vai dar certo, as pessoas não vão gostar, os alunos vão fazer as aulas e não vão gostar. E eu já havia testado nas minhas turmas, meus alunos amaram, eu já estava com a turma dessa modalidade e ainda assim eu estava muito descrente disso, de que daria certo, mas foi dando certo. A galera foi comprando, foi querendo, foi comprando a ideia, foi querendo ser professor. E aí desenvolvi uma metodologia bem estruturada, desenvolvi um curso bem estruturado. E a galera começou a abraçar a ideia, começaram a dar aula, as turmas começaram a ficar cheias. E eu falei, meu Deus, parece que vai dar certo mesmo. E aí começou a dar certo. E hoje nós já estamos com mais de 400 professores em todo o Brasil, as turmas estão muito cheias. Hoje nós temos milhares de pessoas treinando em casa. Todos os dias tem pessoas pedindo, procurando, tem professores querendo ser professor dessa modalidade. A gente uniu o útil ao agradável. As pessoas elas querem treinar, querem dançar, mas nem sempre tem aquela disposição para ir para a sala de musculação, quer ir para a dança, mas não consegue acompanhar a dança. Então eu tentei fazer algo que promovesse resultado para as pessoas e hoje nós temos centenas de pessoas que perderam 20 quilos, 14 quilos, 10 quilos, 30 quilos, tudo com esse método de treinamento. E o mais interessante, de forma divertida, não é algo chato, é algo divertido. E o impacto que a gente causa na vida dos profissionais que dão aula é algo incrível. Profissionais que às vezes estavam desmotivados em ministrar aula, que está cansado às vezes da sala de musculação, que quer algo novo, e aí começa a dar aula de hitbox, começa a ter, e é assim, é engraçado, é muito interessante, porque quando você dá aula coletiva, o público ele é diferente de um público de personal, diferente de um público de musculação. Então assim, aquilo ali se torna uma comunidade, se torna uma tribo, e as pessoas querem fazer parte daquilo. E você como professor, você consegue ter muito mais satisfação profissional. Eu digo isso porque eu tenho muita satisfação profissional dando aula, e as centenas de professores que hoje dão aula de hitbox me dizem a mesma coisa. Se hoje eu pudesse dar um conselho para as pessoas, para os profissionais de educação física, cara, arrisque, faça algo novo, sabe? Tente algo novo e não desista. Porque muitas vezes eu já estava com o hitbox pronto e eu pensei em várias vezes em não lançar, em desistir por achar que não daria certo. E hoje, graças a Deus, tem sido um sucesso em todo o Brasil. Várias pessoas têm aderido, têm tido muito resultado, tanto profissionais quanto alunos. E acho que se você quer virar chave, quer algo diferente, quer obter sucesso com algo, eu acho que você tem que fazer o curso de coach hitbox, porque é algo que eu tenho certeza que você vai amar. A aceitabilidade é de 100%, tanto de aluno quanto de professores. Até hoje a gente não teve um professor que disse que não valeu a pena. Pelo contrário, o feedback dessa galera é muito diferente, porque é algo totalmente novo e algo que promove muito resultado. E assim, o que eu percebi? Eu percebi com tudo isso que eu precisava entender de outras áreas. Por exemplo, eu fui para a educação física e eu vi que lá, só com o curso de educação física, eu não ia conseguir alcançar o que eu queria. Então, assim, eu tive que estudar outras áreas, eu tive que estudar um pouco mais sobre marketing, eu tive que estudar um pouco sobre gestão financeira, eu tive que estudar sobre vendas,
eu tive que fazer cursos específicos na área de HIIT, na área de treinamento, para que eu conseguisse o sucesso que a gente está alcançando. E é interessante porque a faculdade, ela te capacita, ela te ensina muito sobre fisiologia, ela ensina muito sobre o que acontece no seu corpo, no corpo do seu aluno, mas para você, às vezes, obter sucesso numa empresa, num projeto, você precisa de algo a mais. Você precisa entender um pouco sobre marketing, sobre rede social, sobre anúncios, sobre gestão financeira, sobre investimento. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, a entender mais sobre isso, e foi quando as coisas começaram a dar certo. E aí eu pude entender o porquê que os meus negócios lá atrás não deram certo, porque eu não tinha conhecimento nenhum disso. E é muito interessante porque a partir do momento que você começa a estudar outras áreas e entender sobre outras áreas, você começa a abrir um leque maior de oportunidade e você começa a entender como alcançar o seu cliente, como alcançar o seu aluno, como alcançar o profissional de educação física. Se eu puder dar uma dica, eu daria 3. Se eu pudesse dar uma dica, eu daria 3. A primeira é você ser autorresponsável, você assumir onde você está e você entender que você é o único responsável pelo resultado que você está tendo. Durante muito tempo eu culpei muita coisa. Eu culpei a minha condição, eu culpei o fato de eu não ter dinheiro, eu culpei o fato de eu não ter uma estrutura financeira, familiar. Enquanto eu fiquei culpando isso, as coisas não deram certo. A partir do momento que eu assumi a responsabilidade e que eu falei, não, eu posso mudar isso, eu posso fazer diferente, eu posso ser, as coisas começaram a dar certo. A segunda coisa que se eu pudesse te dizer, eu diria para você se tornar uma autoridade, para você publicar, para você fazer, você dominar uma área e entender uma área. E se você às vezes tem o sonho de ter uma empresa, aí vem a terceira coisa. Aprofunde-se sobre um nicho, entenda sobre uma coisa, sobre uma área específica. Quando você entende de uma área específica, você consegue entender os pontos negativos daquela área. Quando você começa a entender os pontos negativos daquela área, você pensa numa solução para aquilo. E aí quando você pensa na solução, quando você tem uma solução, você tem um negócio. E foi assim que o Hitbox surgiu. Então é o seguinte, seja um coach Hitbox, te espero lá no Capital Fitness. Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Tá pronta pra pista, se joga na vida.